Vamos falar sobre ele hoje. O anjo caído, o escritor maldito, o totem de todo esquerdomacho. Charles Bukowski. Eu, a essa altura do campeonato, já li todos os romances do Bukowski e as minhas opiniões sobre cada livro e sobre o Bukowski em si são bem complexas, então eu achei melhor fazer um vídeo falando de tudo. Aqui eu vou falar sobre todos os romances do Bukowski na ordem de lançamento. Primeiro, um contexto. O Charles Bukowski nasceu em 1920 na Alemanha, mas ele se mudou para os Estados Unidos com uns 3 anos de idade. Viveu a maior parte da vida em Los Angeles, no subúrbio de Los Angeles. Ele era muito pobre, o pai dele abusava física e psicologicamente dele. Teve problemas de pele quando era jovem, né? Isso fez ele sair da escola por um tempo, foi quando ele começou a ler bastante. Chegou a fazer algumas aulas na faculdade, mas foi posto para fora de casa pelo pai, quando o pai viu o que ele escrevia. Ele teve que largar a faculdade, foi vivendo de bicos, de vários tipos de trabalho que você possa imaginar, inclusive vários trabalhos braçais, e viveu em vários lugares dos Estados Unidos. E eu acho que o trabalho mais duradouro dele foi trabalhar no Correio. Ele trabalhou por muito tempo no Correio, um trabalho que ele achou que seria temporário. Inclusive, o primeiro romance dele é baseado nessa experiência com o Correio, que é o Cartas na Rua. Por muito tempo, a visão que se tinha do Bukowski era desse, como eu falei no início do vídeo, um escritor maldito, né? Um renegado, alguma coisa desse tipo. Hoje em dia ele já é visto como uma literatura menor, as pessoas enxergam ele de uma forma mais desdenhosa, principalmente porque consideram a obra dele e ele próprio extremamente misógino. Olha, não é mentira. Quanto a ele ser ou não uma literatura menor, ou que status ele deveria ter, eu também acho isso um pouco complexo, porque embora eu goste da maioria, eu gosto de boa parte dos livros dele, eu não acho que ele seja tudo isso pela galera que ama. Inclusive, ele é bastante associado hoje em dia à imagem do esquerdomacho. O esquerdomacho, né, que é aquele cara que é machista, mas é um machismo que ele acha que ele tá sendo progressista, ou pelo menos finge ser. Bukowski virou um símbolo disso, então, tipo, já é totalmente associado que o esquerdomacho gosta de Bukowski. E as influências mais evidentes da obra dele, os autores que claramente influenciaram ele, se lista o Dostoiévski, principalmente pelo pessimismo, isso está até na Wikipédia. Mas o Ernest Hemingway, inclusive, o Hemingway ele é citado às vezes pelo próprio Bukowski e pelo personagem principal dele nos livros, mas muito mesmo por um autor chamado John Fante. Fante ele tem um formato um fluxo mais cotidiano, é aquela frase do uma linha de cada vez. Muito do estilo do Bukowski é baseado no estilo do John Fante. John Fante, inclusive, é um autor que eu gosto bastante, eu vou fazer outro vídeo só sobre ele. Bom, já deixando os contos e os poemas à parte, Bukowski escreveu um total de 6 romances. 5 deles protagonizados pelo mesmo personagem, que seria o alter ego do Bukowski, Henry Chinaski, e o outro é Pulp. Eu vou chamar esses livros aqui, eu nunca vi ninguém chamando assim, mas eu vou chamar esses livros de Quinteto Chinaski. Bom, porque o John Fante, ele tem certos livros que também compartilham do mesmo protagonista, e esses livros são conhecidos como Quarteto Bandini, porque o protagonista se chama Arturo Bandini. Então, por associação, eu vou chamar isso de Quinteto Chinaski, beleza? Ah, e eu quero falar sobre algumas coisas que valem para todos os livros. O Bukowski, ele consegue escrever muito bem uma sensação de solidão, de se sentir perdido e de se sentir excluído. A linguagem é bem simples, os livros costumam ter vários momentos de humor, inclusive. E o fluxo da narrativa vai seguindo tipo uma série de episódios pequenos que se passam na vida do Henry Chinaski. Não tem trama. O livro começa seco e ele acaba geralmente meio do nada. Embora, se você prestar bastante atenção, existe uma curva interessante, um pouco sutil, que leva até aquele final. Dito isso, a escrita do Bukowski tende a ficar repetitiva em vários momentos. Porque nesse ritmo de ficar escrevendo várias situações, às vezes as situações são meio repetidas. Isso é pior em alguns livros do que outros, mas no geral você consegue sentir que o livro fica meio repetitivo em algum momento. Isso vale para todos. E tem a questão do personagem. Henry Chinaski é um personagem profundo e complexo, mas ele é o único personagem real nos livros. Henry é o único que é dado esse tipo de complexidade. Todos os outros personagens ali, eles estão lá meio que só para complementar a narrativa do Shinada. Isso me dá a impressão de que o Bukowski, como pessoa, era um cara bem egocêntrico, porque tudo gira em torno de Henry Chinaski nessas histórias. Eu achava que era pior do que era, porque recentemente eu li um conto em que ele escreve sobre esse personagem, o Chinaski,
em terceira pessoa e a visão é mais crítica. Então, em alguns momentos, eu acho que é simplesmente um ponto de vista de primeira pessoa mesmo, mas não tanto. Beleza, vamos começar a falar dos livros. O primeiro romance publicado dele foi Cartas na Rua. Honestamente, esse aqui é um dos melhores, fácil. Henry Chinaski se inscreve, depois de vários bicos de emprego, em trabalho temporário para os Correios durante um período de tempo. Ele fica muito tempo nos Correios, papo de quase 10 anos. Aí o livro vai acompanhar a vida desse Chinaski coroa trabalhando no Correio, o Correio que é conhecido, principalmente nos Estados Unidos, por deixar as pessoas malucas, aquele jogo postal, né, que tem o personagem, o Postal Dude, vou até mostrar aqui. O conceito todo é que o personagem de Postal vai pirar, então isso é porque era meio comum que a galera que trabalhava nos Correios ficasse doida. Let me ask you something. What do you do for a living, Newman? I'm a United States postal worker. Aren't those the guys that always go crazy and come back with a gun and shoot everybody? Sometimes. Why is that? Because the mail never stops. It just keeps coming and coming and coming. There's never a let-up. It's relentless. Every day it piles up more and more and more, and you gotta get it out. And the more you get out, the more it keeps coming in. And then the barcode... E você sente um trabalho desgastante, um trabalho abusado pra caralho. Inclusive gera momentos muito engraçados, principalmente quando o Henry tá trabalhando especificamente como carteiro, levando as encomendas, as cartas para as pessoas. De cara, o Henry ele já é definido como um personagem um tanto nihilista, né? Ele não tá muito nem aí pra nada. Ele se faz muito de durão, ele segura aquela carapaça de homem durão. Mas, em diversos momentos, esse durão racha e você consegue ver a sensibilidade que teria por baixo disso. E são nesses momentos que os livros acabam valendo a pena. Porque a construção desse durão dele, a construção do durão faz esses momentos serem muito mais impactantes, porque você vê que ele é uma pessoa que tem uma certa sensibilidade, que ele não pode se abrir muito com essa sensibilidade, porque ele vive num meio, cresceu num meio, onde as pessoas têm que ser brutas para sobreviver. Esse é o livro que eu tenho menos críticas, o livro é muito curto, então não dá muito tempo dele ficar repetitivo. Tem uma cena que me incomoda profundamente, quando ele vai entregar uma carta para uma mulher que parece que é meio maluca. Eu não sei, só fiquei extremamente incomodado. Isso não é ok. Isso realmente desce o livro pra mim. Inclusive, se você considerar isso motivo suficiente pra não querer ler, não te culpo. Em geral, o livro que funciona, e foi Cartas na Rua, como eu falei, que levou ele a uma certa notoriedade. Então, o próximo livro, ele já escreveu, já tendo certo sucesso por causa do Cartas na Rua. E nos leva a Factotum. Factotum é novamente com o Henry Chinaski, que dessa vez esse se passa antes de Cartas na Rua. E a gente acompanha um Henry Chinaski jovem adulto, recém, digamos assim, expulso da casa dos pais, vivendo de vários bicos. O foco do livro é esse, os vários empregos de Henry Chinaski. Factotum, inclusive, significa faz tudo. Agora, dar um pouquinho de contexto histórico para isso. Rola durante Factotum a Segunda Guerra Mundial, tá rolando durante esse livro. E o Henry não foi convocado para a guerra. Ele foi um dos homens que foi dispensado, não foi convocado. Nessa época de Segunda Guerra Mundial, rolou uma parada nos Estados Unidos que é praticamente uma economia de pleno emprego. Por quê? Porque a maioria dos homens estava empregada no exército, a maioria das mulheres estava trabalhando, e a maioria da organização de trabalhos era exclusivamente por sindicatos, tá ligado? Você não contratava as pessoas aleatoriamente, você contratava pelos sindicatos. Ainda assim, era muito fácil arrumar bico, né? Tinha muito emprego. Então, o Henry ia de emprego em emprego em vários momentos. Trabalhou em loja, motorista de ônibus, a lista é gigante. Factotum é, no máximo, um livro medíocre e eu diria que se for medíocre, é medíocre para ruim. Esse livro é quando fica muito forte o estilo repetitivo do Bukowski. É muito repetitivo. Em alguns momentos parece que não está indo para lugar nenhum. O livro continua, emprego, bebedeira, pegação, emprego, bebedeira, pegação, e isso segue muito até o final. Tem momentos, digamos assim, daquela quebra, aquele rachadura que mostra o emocional, que nem Cartas na Rua? Tem.
mas é muito pouco e não o suficiente para me manter, digamos assim, envolvido. É só um livro bem repetitivo mesmo. Ainda assim, ele é legível. Eu não leria de novo e eu dificilmente recomendaria ler esse, mas enfim. Factotum e o próximo que eu vou falar, ele me dá a sensação de que o Bukowski pós, digamos, sucesso, estava escrevendo por escrever. Porque, puta que pariu. O que nos leva ao próximo livro, Mulheres. Esse livro, como todos os livros são baseados de alguma forma na vida do Bukowski, Mulheres se passa depois de Cartas na Rua. Então, assim como Bukowski, Henry Chinaski agora é um escritor de certa notoriedade. Mulheres retrata essa vida do Henry como escritor, indo de mulher em mulher, se relacionando com várias mulheres, tendo muita dificuldade em se apegar emocionalmente, bagunçando emocionalmente as mulheres, sendo ferido e ferindo, chegar a um ponto de que ele começar a entender que aquilo era parte dele, era um problema dele. Conceitualmente, não é ruim, mas esse livro é uma merda. Muito das alegações, muito do porquê fica notório que o Bukowski é considerado um homem misógino, é por causa desse livro. Ele até começa ok, mas, caso não tenha notado, ele é maior que o Factotum, maior que o Cartas na Rua. Ele é um livro mais grandinho. Extremamente repetitivo. Extremamente repetitivo. Chegou um momento no livro que eu já não estava aguentando mais. Eu estava lendo por ler, porque eu não sentia que nada estava rolando, que eu já não tivesse experienciado. E, porra, pouca substância, na minha opinião, por página. E tem um momento muito bom, por sinal, mais para a reta final do livro, de uma quebra emocional do Henry quanto a isso, onde ele chora e ele fala, e não é um choro, digamos assim, dramático, é um choro patético, mas é importante que seja patético. Se o livro tivesse acabado neste momento, talvez tivesse sido melhor. Mas o livro continua, tipo assim, ele tem essa quebra, e aí ele continua repetindo o mesmo tipo de episódio que repetiu o livro todo mais algumas vezes antes do livro acabar. Então, Mulheres, pra mim, é bem merda. A gente acabou de sair do que eu menos gosto, do que na verdade eu não gosto, para o meu favorito, Misto Quente. Misto Quente é a obra magna do Bukowski. Se você tiver que ler só uma coisa do Bukowski, é Misto Quente. Escrito aqui no verso, quem não leu Misto Quente não leu Bukowski. Esse aqui é um dos maiorzinhos e ele é um romance de formação. A gente acompanha Henry Chinaski desde criança até o início da vida adulta aqui. Seria cronologicamente, então, o primeiro livro. É muito bom. O livro, inclusive, é capaz de te dar uma total nova visão sobre o Henry Chinaski, porque aqui você entende mais de onde vem e por que ele é do jeito que ele é. Henry é um imigrante, ele é um garoto pobre com um pai extremamente autoritário, que abusa física e psicologicamente dele, que nem eu falei no início, é tipo, muito baseado na vida do Bukowski. O pai dele tem várias assim, percepções de sonho americano, de se dar bem na vida, e ele tenta forçar isso no filho. Por exemplo, ele força o Henry a se matricular numa escola num bairro rico. Por quê? Porque aí ele acha que se ele tiver contato com esse tipo de criança, ele estaria, assim, influenciando positivamente. O resultado é que o Henry tem que viajar longa distância para chegar nesse outro bairro de bicicleta e para ficar num lugar onde ninguém quer saber dele, onde todo mundo considera ele um merda, ele é sempre excluído. Além de várias interações que ele tem com outras crianças, inclusive crianças do bairro, mais tarde com adolescentes, que levam ele aos poucos a construir a tal da casca grossa, a tal da máscara de durão. O Henry Chinaski de Misto Quente é um personagem espetacular. Ele é profundo e interessante. Porque só lendo a partir do início, a partir da infância, você consegue entender, por exemplo, quando ele estoura, quando ele fica com raiva, o quanto que ele não consegue se segurar em certos momentos e a atitude dele em geral com a maioria das pessoas. Ele não é um excluído no sentido que a gente vê em filminho, que é tipo, ele é excluído por ser um nerd, ele é excluído porque ele é incompreendido. Não, o meio dele empurra ele a ser um babaca. Então ele é um babaca. Então as pessoas não aguentam ele, eu não consigo culpar quem não quer ele perto. Inclusive mostra na parte da universidade, ele estava na universidade quando tinha acabado de começar a Segunda Guerra Mundial. Ele queria provocar, queria pagar de Ed, né? É uma vibe bem incel de internet hoje em dia. Como ele nasceu na Alemanha, a guerra tinha acabado de começar
ele ficava, como eu posso dizer, ele ficava dando uma defendida no Hitler no início, tipo, dentro da sala da faculdade e tal, só pra provocar as pessoas. Tem até uma cena que ele conversa com o professor senta ele, você não acredita nessas merdas que você fala, né? Ele, tipo, pode crer. Porém, isso faz pessoas que realmente acreditam no nazismo se interessar por ele, aí é outra parada. É complicado essa parte pro Henry. Tem até um trecho do livro que eu acho que ele define muito bem. Eu adoro essa frase, que é: que tempos penosos foram aqueles anos, ter o desejo e a necessidade de viver, mas não a habilidade. Enfim, esse aqui é bem bom, muito bom. Mas, como ele é também um dos maiores, se não o maior livro do Bukowski, tem certos momentos que fica meio repetitivo, sim. O que por fim nos leva ao último livro do Quinteto Chinaski, Hollywood. Então, esse aqui é um dos mais bem escritos, né? Afinal de contas, o Bukowski já está mais experiente com essa parada. Mas ao mesmo tempo é um dos, talvez o mais sem graça. Baseado na época da vida dele, pós o livro Mulheres. Nesse contexto, ele já está casado, ele já tem uma garantia de renda mais tranquila, a vida dele é mais suave mesmo. E a trama do livro, esse também é o livro mais próximo de ter trama. Henry Chinaski é chamado para escrever o argumento de um filme para um diretor chamado John Pinchot. John Pinchot, o personagem desse livro, ele é o mais próximo que o Bukowski já chegou de escrever um personagem real, além do Henry Chinaski. E, na moral, na minha opinião, ele é o verdadeiro protagonista desse livro, porque ele que está tentando fazer de tudo pro filme rolar. Enquanto o Chinaski ele é mais um observador passivo, ele vai participando na medida que rola e observa e acompanha os esforços do Pinchot. Toda a narrativa desse livro foi baseada na experiência do Bukowski de ter sido chamado para escrever um argumento de filme, que é o filme Barfly. Também conhecido como Barfly Condenados pelo Vício, tem completo no YouTube. E é uma merda. Então, tipo, embora eu tenha gostado, embora eu tenha achado um livro bom, dos melhores dele na real, ele não é muito marcante. Acho que talvez é porque ele não seja muito edgy. É um livro mais tranquilo, no geral. Beleza, o Quinteto Chinaski tá fechado, agora a gente vai pro último livro que o Bukowski escreveu, Pulp. Pulp é o Bukowski explorando algo novo, o que eu fico muito feliz, embora eu acho incrível como é que ele deixou tanto pro final da carreira dele para tentar isso. Inclusive, ele morreu bem pouco tempo depois desse livro ser publicado, tipo, bem pouco tempo mesmo. E como o próprio título sugere, esse livro é uma homenagem a Pulp Fictions, no caso, né, as ficções que eram escritas em revistas pulp. É sobre um detetive chamado Nick Bellane que recebe uma investigação encomendada por uma mulher chamada Dona Morte. Essa investigação dele é uma das investigações que ele tem que trabalhar. Ele é requisitado por algumas outras pessoas. Com o tempo do livro, as investigações que ele está ativo vão se cruzando e tornando uma coisa só. E envolve alienígenas. Enfim, se eu tivesse que comparar o tom desse filme, embora muitas pessoas, assim, pela identidade visual, queira associar ao filme Pulp Fiction do Tarantino, não tem nada a ver, não tem nem a mesma vibe. Mas eu achei ele muito parecido com o estilo de Sin City, o quadrinho Sin City, que tem até um filme, do Frank Miller. Né? As coisas são sempre absurdas, tem um quê de fantasia e de ficção científica, e uma conversa sobre morte, ele é esdrúxulo pra caralho, de propósito. Mas é um livro que dá a impressão de que, sei lá, o Bukowski se divertiu escrevendo isso. Eu, pessoalmente, eu acho ele um livro bem mediano. Mediano pra ok. Assim, muita gente gosta bastante desse livro. Eu, honestamente, achei ele bem bagunçado, sem pé nem cabeça. Mas dá pra ler, tá? Dá pra ler tranquilo. Mas ele me deixou curioso que, assim, se o Bukowski tivesse vivido mais tempo, se ele ia fazer coisas diferentes e interessantes, eventualmente. Mas não chegamos lá. Enfim, concluindo a minha opinião geral, né? O Bukowski, pra mim, ele tem livros bons. Eu acho que são livros que facilmente vão encantar certo tipo de gente ou certo tipo de idade. Porque, ainda mais se for adolescente, que o adolescente pega o Bukowski e fica doido, porque é muito, digamos assim, no fio da navalha, né? Como a galera fala, é edgy, é subversivo, uau, é sexo e bebida e porra e o caralho. E isso cativa certas pessoas. O motivo dele cativar muitas outras pessoas, principalmente artistas do rock,
por exemplo, né? Afinal de contas, tem até uma música do Guns N' Roses que faz menção a ele. É o estilo de vida, né? Estilo de vida de loucura, pegação, porres, que você acorda fudido no dia seguinte. Ame ou odeie, goste ou não goste. Tem gente que vive assim, e eu não tô fazendo julgamento moral nenhum, não, beleza? Então rola uma identificação, porque ele tá trazendo uma dimensão que, pra época, pra literatura da época, não tinha muito retratado na literatura, tá ligado? Eu gosto muito do sentimento que ele consegue transmitir de alienação e de se sentir perdido e solitário no mundo. Eu acho que são livros extremamente honestos. Ele escreveu muito do peito pra fora, inclusive ele falava de tanta coisa e dava impressões, tratava impressões de certas pessoas nos livros dele que levavam à perda de amizades, né? Mas honestidade é uma coisa que eu aprecio num livro. Você consegue se colocar na obra de forma crua e honesta, afinal de contas, ele retrata a si mesmo, né? Porque o Henry Chinaski é um alter ego dele, tanto que o nome dele completo é Henry Charles Bukowski. É uma das coisas mais interessantes pra mim no que diz respeito à arte no geral. Dito isso, é claramente um fruto do tempo dele. Eu não tô falando isso no sentido de passar pano, né? É da época, tá tranquilo. Não. Mas é fato, tá ligado? Ele vai trazer um conteúdo misógino, claramente machista. Ele é egocêntrico, o livro gira todo em torno da persona dele. Embora a escrita seja fácil e fluida para certas pessoas, para outras vai simplesmente ser repetitivo e cansativo. Muita gente que odeia o Bukowski, não lê, não quer saber de ler e considera ele uma literatura menor. Eu não acredito muito nesse conceito de literatura menor. Eu vejo valor no autor. Agora, a maioria das pessoas que realmente gosta do Bukowski tem a percepção dele como uma espécie de, tipo, fodão praticamente um filósofo, tá ligado? Então, olhar o Bukowski como, tipo, numa espécie de pedestal, como uma espécie de grande filósofo que está trazendo alguma grande verdade sobre a vida, embora ele transmita uma verdade, eu não acho que, tipo, o que ele diz deva ser seguido. Eu também não acho, é exatamente isso. Enquanto tem alguns que não gostam, odeiam e caralho, eu vejo valor. Eu não acho que ele seja tudo isso que a maioria dos fãzões dele tem. Embora o Bukowski geralmente aconteça em fases. Geralmente a pessoa tem uma fase Bukowski, fica loucona pelo Bukowski e depois desanima, não se interessa tanto, ou até mesmo passa a detestar. Os livros são todos publicados no Brasil pela LPM, então são todos livros de bolso. E eu acho isso bizarramente adequado, que sejam livros de bolso Bukowski. Sabe, como uma emulação de uma literatura surge barata, de certa forma. Enfim, é isso. Agora a ladainha do YouTube, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, dê like, por favor. Se inscreva. Eu tento trazer outro vídeo sexta-feira que vem.